vai fazer 29 anos, né? E agora a gente vê essa casa tão vibrante, fazendo o terceiro encontro, né? E é o primeiro que eu posso comparecer, não pude vir nos outros. Então isso aí é de muito valor para nós, porque a gente sabe que a espiritualidade está comigo. E é por isso mesmo, queridos irmãos, que eu convido a todos que permaneçamos em vibração, dizendo ao Senhor Jesus, mestre de nossas almas, que permaneça nos amparando, nos abençoando, principalmente nesse momento que aqui nós estamos. Muita paz, muito amor nos nossos corações e muito entendimento. Que assim seja. Nós ouvimos com a Rosalie algumas coisas muito interessantes, aliás foi ótimo, mas coisas que nós vamos pegar no gancho aqui, né? Uma das coisas que ela colocou para nós é que Deus quer sempre implantar o seu reino aqui no planeta Terra. E é justamente a partir daí que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, vai nos falar sobre isso. Primeiramente, eu peço desculpas porque eu sou aprendiz nesse assunto de data show. Eu comprei o meu e trouxe, está tudo ali. Cheguei aqui e encontrei, tá. Mas o nosso Pedrinho me mostrou umas coisas lá e foi embora. Então eu não sei se nós vamos dar conta. Mas vamos tentar, né? Então está aqui, ó, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A gente vê lá, olha, isso aí, nós vamos fazer um estudo do livro inteiro, né? Umas 3 ou 4 horas, mais ou menos. É uma passagem rápida pelo livro, dentro do tempo que nos é permitido. A espiritualidade, em todos os tempos, buscou implantar o reino de Deus na Terra. Então, essa questão do Brasil, pátria do Evangelho, essa implantação do Evangelho na nossa pátria, é mais uma tentativa do mundo espiritual. É uma tentativa. Por quê? Porque desde muito tempo atrás, nós vamos ver lá, olha quantas experiências a espiritualidade fez. Primeiro foi com Israel. Israel era um povo fervoroso. Eles se consideravam os eleitos de Deus, não é? Aquele povo unido, uma raça que acreditava num Deus único, né? O poderoso Jeová, ali cercado de politeístas, aqueles que adoravam muitos deuses, e eles mantiveram a fé, aquela coisa maravilhosa. Falando de capela, que a Rosalie falou para nós, quem lê o livro, aquele livro que ela citou, A Caminho da Luz, do Emmanuel, vai entender que o povo de Israel, né, aqueles profetas, eles vieram, esse povo veio de capela. Então, um povo assim, tinha uma fé, uma coisa maravilhosa. O reino de Deus tentou, né, a espiritualidade tentou implantar lá o reino de Deus, mas infelizmente não deu certo, porque eles próprios não aceitaram a vinda do Messias de Jesus e permaneceram naqueles rituais antigos, aquela coisa toda dos profetas que estão até hoje. Em segundo lugar, houve uma tentativa com Maomé. Muitos de nós ficam pensando assim, Maomé, aqueles muçulmanos que derrubam as torres gêmeas. Não é nada disso, né? A doutrina muçulmana, ela não ensina a fazer guerras, não é? Eu tenho, em tradução em português, e escrito em árabe também, o Corão, né? Ali não tem nada de maldade para ninguém. E a espiritualidade tentou com Maomé também, porque era um povo unido. Ele uniu aquelas tribos e pelejou. Só que eles entraram muito para o terreno da matéria. Entraram e houve ali muita divisão, como a gente percebe até hoje, né? Tem os xiitas, tem aquela coisa toda. Então lá em Israel também não deu certo. E Roma, houve uma tentativa sim, porque a gente percebe que alguns apóstolos de Jesus foram para Roma e pregaram lá. O Paulo teve preso. E muitos foram pregar, e ali o cristianismo chegou a ser considerado religião de Estado. De Estado. E a coisa melhor do que isso, né? No sentido assim. E a gente fala isso pensando o seguinte: muita gente pensa assim, se o Brasil fosse espírita, hein? Se o presidente da República, essa turma toda que manda, né, esses políticos, fossem todos espíritas, nós não sabemos se resolveria, não, meus irmãos. Não sabemos, não. Porque quando alguém sobe no tijolo, é um perigo, né? E nós temos uma tendência que vem de vidas passadas, não é mesmo?
Então, é complicado isso. Lá em Roma, a poderosa Roma, a religião acabou se envolvendo com o Estado e aquilo virou assim: o Estado nomeava os papas escolhiam os reis e pronto. Não deu certo a tentativa da espiritualidade. Aí eles foram para onde? Para a França. Houve uma tentativa na França com o próprio Espiritismo. O Espiritismo foi codificado ali na França, país mais culto da época. A língua francesa é uma das línguas mais ricas do mundo em vocabulário. Então ali foi codificada a doutrina espírita. O que aconteceu com ela na França? Hoje, se nós formos para a França, dificilmente nós encontramos espiritismo como nós conhecemos no nosso país. Tá vendo? Eu tive a oportunidade de visitar o cemitério Père Lachaise, onde está sepultado Allan Kardec, e a gente chega ali na portaria, e mesmo falando francês, eles perguntam se somos brasileiros. Por quê? Porque são brasileiros que visitam o túmulo desse homem. Olha que coisa! Então, a terra do espiritismo, lá também, a espiritualidade não conseguiu. E na Inglaterra? A Inglaterra também foi uma tentativa com Henrique VIII, quando veio a igreja anglicana, era uma reforma extraordinária ali, aquele povo orgulhoso, não deu progresso à espiritualidade. E veio os Estados Unidos, que a Rosalie já falou para nós, país rico, país poderoso, mas que se desviou completamente da parte do Evangelho de Jesus. Então, o que acontece? Essas tentativas foram feitas, não é? Não é? Todos fracassaram. É o que nós já falamos, né? Todos fracassaram. E agora? Como que ficou a espiritualidade? Por que nós estamos falando isso? Porque a espiritualidade toma conta de tudo, não é? Deus é o Senhor de todas as coisas, é o Criador, Ele é o nosso dono, vamos dizer assim. E nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as informações do Espírito Emmanuel, a Chico Xavier e a todos nós, Ele é o governador espiritual da Terra. Aquele Espírito elevadíssimo que vive no plano divino e que foi incumbido por Deus de trazer à Terra essa revelação maravilhosa, de amparar a todos nós. Então agora a espiritualidade decidiu o seguinte: olha o que vai acontecer. Esse é o livro Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito pelo nosso Chico. Através desta obra que nós estamos estudando agora, nesse momento, nós vamos tomar conhecimento de como foi esse trabalho, como tem sido essa tarefa dos espíritos superiores orientados por Jesus. Como que está sendo? Olha, aqui está Humberto de Campos, aquele grande escritor, né, do Nordeste, né, que fez muito sucesso no Brasil e que depois de desencarnado passou a escrever mensagens através do nosso Chico Xavier. Ele é o repórter do além. Aquela história belíssima que a Rosalie nos contou é de um livro chamado Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos ao Chico, fazendo um ligeiro parênteses. O Chico, inclusive, e a Federação Espírita Brasileira, no ano de 1944, sofreram um processo judicial por causa da psicografia do Humberto de Campos. A família dele reivindicou direitos autorais e o caso foi para a justiça, né? Nós não podemos entender isso agora, que foge ao nosso assunto. Então, através de Humberto, nós temos aí, pelo Chico, né, o nosso querido Chico Xavier, e Jesus, então, é o líder, é o governador de tudo isso que nós estamos. E o que diz, então, o Brasil, o coração do mundo, o Pátria do Evangelho? Logo de início, começa a dizer para nós que Jesus se reuniu no plano espiritual, e nesse período medieval, da Idade Média, Jesus chama Relil para visitar o planeta Terra. Quem é esse Relil? Um grande mentor, né? Um dos espíritos da pleiade de Jesus, né? Alguém do grupo de Jesus, que foi convidado pelo Divino Mestre para visitar o planeta Terra. Por quê? Porque outra tentativa seria feita, né? Alguns outros planejamentos já se esperavam
para o planeta. E Jesus estava certamente preocupado, né? Vamos falar preocupado no sentido espiritual, porque falar preocupado faz ser preocupa e eu então, né? Não é verdade? No sentido espiritual, ele estava atendendo ao mandato divino com o planeta Terra. Nós sabemos que esse período medieval foi muito complicado para o planeta Terra. Então, ele convida Eliú para visitar o planeta Terra. Jesus e Eliú, ali não aparece muito bem, são duas figuras iluminadas, né? Está ali. Então, a gente não vai preocupar muito com isso. Em caravana, eles buscam então aonde? A América do Sul, onde brilha o Cruzeiro do Sul. Uma coisa interessante, eu estive agora no Rio Grande do Sul, para aquelas serras gaúchas, e um passeio, né? E a gente vê aqueles italianos imigrantes ali, e tem uma música que eles cantam que chama América, né? Muitos conhecem, é uma coisa maravilhosa, o tanto que eles vibraram e se sentiram felizes quando aportaram no Brasil. Eles chamavam o Brasil de América, e a América para eles era o Brasil, então eles cantam aquilo com uma alegria maravilhosa. Eu fico me lembrando dessa caravana procurando a América do Sul, né? Onde brilha o Cruzeiro do Sul, e especificamente o Brasil. A América para eles é o Brasil. Então a gente vê que maravilha que é esse planejamento. E Jesus então colocou para Eliú, né, essa situação que está no livro Brasil, Coração do Mundo. Para esta terra maravilhosa e bendita, olha como é que ele coloca as terras do Brasil. Será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. Quer dizer, Jesus então está buscando, justamente com os seus assessores, o seu assessor principal, que é o Eliú, né? Ele está buscando um local para transplantar, para trazer o seu evangelho, né? No seu solo dadivoso e fértil, esta terra em que tudo tem se plantando está, como diz a carta de Pero Vaz Caminha, né? Então, Jesus está dizendo isso. Todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. É o que foi dito na primeira palestra pela nossa irmã, a respeito disso, dessa miscigenação de raças. Todos os povos terão vez aqui nesse planeta, nessa terra, né? Todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Tu, Eliú, Jesus já está dando uma tarefa para ele, olha. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais nobre e trabalhador do Ocidente. São os portugueses, que ela falou para nós, que ali da Europa era o pessoal mais simples que tinha. Eles não tinham orgulho da França culta, nem aquele poderio da Inglaterra que existe até hoje. É um povo assim, meio deixado de lado, não é? Eram os portugueses. Até os espanhóis eram mais orgulhosos, mais orgulhosos, mais donos, assim. O português não. O português, aquele povo assim, né? Então, justamente esse povo é que foi o escolhido para trazer. Aí nós ficamos pensando assim, caramba, mas eles vieram aqui para explorar, foi explorar, ainda como foi dito, né? Realmente, mas aí vem o livre-arbítrio, né? E a espiritualidade, nós vamos ver no decorrer desses comentários, a espiritualidade aproveita muito até dos erros que as pessoas cometem para tirar coisas boas. A espiritualidade, ela vai agindo. Quando vê que alguém está entrando pelo livre-arbítrio que ele tem, no caminho que não é bem aquele, se ela puder dar uma consertadinha e usar aquilo ali para uma coisa positiva, ela usa. Então nós sabemos que o povo de Portugal veio realmente explorar interesses monetários, interesses de riqueza. Da mesma forma, gente, que os bandeirantes, quando a gente estudou em colégio, em ginásio, entradas e bandeiras, se lembra? Quando falava lá que aqueles bandeirantes, eles adentraram o sertão de São Paulo e Minas Gerais, em busca de quê? Pedras preciosas, esmeraldas. Só que por onde eles passavam, eles construíam, iam deixando rastros, né? Iam deixando cidades. Então, às vezes, a pessoa, levada pela ambição própria, né, pessoal, ela acaba fazendo alguma coisa boa, deixando alguma lembrança, sendo motivo para alguma coisa positiva. Então a gente vai ver isso aí
no decorrer desses comentários. Olha, então nós temos aí, vimos aí que Eliú, o grande espírito, ele vai reencarnar. Jesus pediu a ele que reencarnasse em Portugal. Aí a gente já está começando a ver o primeiro barquinho, né? Já vai dar início às navegações. Então, Jesus, falando ainda com Eliú, ele diz, né? Aproveitemos o elemento simples de bondade e coração fraternal, os índios, né? Que já estavam aqui. Mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados do sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro. Então Jesus planejou trazer aquele povo da África, né, e os índios. Vai ficar claro desde já que não viriam como escravos, né? Não era para ser maltratado daquele jeito, mas é o plano de Jesus, né? Renasce em Portugal, ao Eliú voltando, né? Renasce em Portugal aquele que seria Dom Henrique de Sagres, fundador da Escola de Navegação, heróico navegador, dando início ao grande destino programado pelo Divino Mestre. Então o Eliú veio, renasceu em Portugal, e ele foi o Dom Henrique de Sagres, aquele que criou a Escola de Navegação e fez com que Portugal passasse a disputar com a Espanha a descoberta das novas terras, né? Depois o Papa Alexandre VI assinou um tratado chamado das Tordesilhas, né? Que separava a parte que seria de Portugal e da Espanha. Claro que o Brasil, pela própria inspiração espiritual, entrou nessa parte, né? Então, aqui vem a programação. Só que Eliú, lá com Jesus, ele já sabia dos planos de Jesus. E ele sabia, é lógico, que existia essa terra. Não é isso? Então aquela história foi descoberta por acaso. Hoje as escolas já estão falando, né? A história do Brasil já está dizendo que não foi por acaso. Nós aprendemos lá, né? Eu aprendi lá no meu tempo de grupo escolar que faltou ver calmarias, aí desviou aquela coisa toda. Hoje a teoria já é outra. Hoje já se sabe que eles sabiam da existência dessa terra. Por que eles sabiam? Porque Dom Henrique de Sagres trouxe já da espiritualidade e espalhou entre os seus alunos portugueses, né, a certeza da existência daquelas terras. Não é isso? Então a gente também, ele já conhecia, ele já tinha estado lá com Jesus, né? Então o que acontece? Ele inspirou Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e seus companheiros. Ele desencarna depois, e no mundo espiritual ele passa a inspirar esses descobridores. Primeiro Vasco da Gama, depois vai Pedro Álvares Cabral, né? E aqueles companheiros todos. Muito bem. Todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram logo após o descobrimento da Terra Nova, ou seja, descobriu então o Brasil. Veio, né, e já tomaram posse da nova terra, conforme a história já nos conta. E aí eles estão comemorando no plano espiritual, né? Eles se reuniram e celebraram esse acontecimento, né, nos espaços infinitos. Uma alegria do paraíso reinava em todas as almas. Primeiramente surgiram aqui para nós os índios, né? Os índios já estavam aqui, que eram simples de coração, em seguida os sedentos de justiça. A gente viu que os que vieram de Portugal, os tais decretados, né, que eram condenados, aquela coisa toda, alguns deles eram realmente criminosos, mas nem todos. Os crimes que eles haviam cometido eram crimes meio banais, não é aquilo que daria motivo para tanto problema, mas bastaria se envolver com qualquer coisa diferente, já era criminoso. E essa gente veio para cá. E eles acabaram sendo sedentos de justiça divina também, porque muitos fizeram muitas coisas aqui.
e os negros, né, da África, que nós vamos ver em seguida. Nós temos então, aí nós já estamos falando de Ismael. Quem é Ismael? Ismael não é o Eliú, é outro elemento da frente de Jesus, né? Ismael é considerado o protetor do Brasil, para nós espíritos. É uma entidade extraordinária também, a quem Jesus deu a tarefa de coordenar esse trabalho aqui no planeta, aqui no Brasil, né? Depois da descoberta. Então o Espírito Ismael, ele passa a intuir aqui na Terra para a convocação de companheiros de uma outra modalidade. Por quê? Conforme nós vimos na primeira palestra, o interesse dos portugueses era todo de ordem material. E aquilo começou a se complicar depois do ano 1500, porque eles pensavam só em riqueza, descobrir, fazer negócio do pau-brasil, e aquele comércio todo, enriquecer, voltar para a Europa, quando eles vieram, era o interesse deles. Então, a espiritualidade percebeu, através do Espírito Ismael, incumbido por Jesus, que haveria necessidade de espiritualizar um pouco mais as ideias da nova terra. É o que aconteceu. Convocaram aqueles espíritos que foram aqui, os padres Manuel da Nóbrega, e nós sabemos que é o nosso Emmanuel, né? É o nosso Emmanuel, então foi o padre Manuel da Nóbrega, e antes, em recuados tempos, foi o senador Publius Lentulus, conforme nos revela o livro há 2000 anos, não é isso? Então o padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, o Frei Fabiano de Cristo, Frei Bartolomeu dos Mártires, que vieram de Portugal em contrapartida à questão puramente materialista e existente na terra. Então é isso aí que nós temos que guardar para nós. Aí vem então que eram os escravos. Como é que é a situação dos escravos? A gente vai ver ali, olha, eu coloquei ali, necessário que haja escândalo. Eles viriam trabalhar não como escravos. Por quê? Eles tinham débitos. Eram espíritos necessitados de reparação, né? Eles tinham débitos. Os portugueses, vamos parar por aqui. O que acontece? Os escravos que foram trazidos da África, eles viriam para ajudar, conforme Jesus havia prometido. Por quê? Porque eles foram inquisidores, a maioria deles foram inquisidores no passado. E eles tinham que acertar. E uma forma boa de expiação seria vir para a nova terra trabalhar, se misturar ao povo. Só que eles acabaram sendo maltratados, escravizados, torturados. Por isso é que eu coloquei ali, necessário que haja escândalo, que é do Evangelho. Necessário que haja escândalo, mas ai de quem escândalo por ele vier. O que significa isso? Significa que o escândalo, ou seja, o mal feito, a coisa errada, acontece devido à nossa evolução espiritual, ao nosso livre-arbítrio. Mas a pessoa que criar aquele problema responde espiritualmente e terá que resgatar. Então, aqueles que maltrataram os escravos, eles acabaram tendo que expiar depois. E os próprios portugueses, está dizendo aqui, eles já começaram nessa expiação. Porque eles eram adversários da Espanha, eles eram concorrentes na nova descoberta de terra. Logo, eles foram dominados pelos espanhóis. Não é isso? No ano, a gente aprende a história, no ano de 1580, né? 1580, sobe o trono lá da Espanha, de Portugal, o espanhol, e a coisa mistura tudo, e eles passam a dominar Portugal. A Espanha passa a dominar Portugal até o ano de 1640. Então, a expiação deles começou, né? Os portugueses eram os antigos fenícios, segundo o livro A Caminho da Luz. Aqueles, né? Os fenícios, que eram navegadores também. Então, os portugueses, pela reencarnação, a maioria deles eram os fenícios, né? E os africanos, os antigos inquisidores, conforme nós já
Vamos passar aqui. A civilização brasileira, então, ela começou a ser feita, né? Apesar, né, com todas as dificuldades normais, não é isso? Invasões de estrangeiros, porque muita gente fica aqui para cá, né? Os franceses falam assim, ah, lá tem ouro, né? Lá tem pedra preciosa. Vamos lá, porque lá está meio abandonado. Eles não dão conta de tomar conta da terra, vamos invadir. Então veio a invasão francesa, né? Que foi a primeira, e outros também começaram a lutar com os índios, né? Que eram os donos da terra inicial, né? Apareceu então o sofrimento dos escravos, as torturas que nós já falamos, infligidas pelos homens brancos, e a civilização brasileira, apesar disso, prosperou, não obstante todas essas coisas, né? E aí nós vamos fazer um destaque para um que, mesmo sendo a invasão da Holanda, né, lá no Nordeste, é um espírito muito bom, Maurício de Nassau. Né? A espiritualidade de Ismael preparou esse Maurício de Nassau para vir ajudar. Já é o que nós estamos falando. Mesmo a espiritualidade aproveita. Quando vê uma coisa errada pelo nosso livre-arbítrio, entra ali no meio e tira uma coisa boa. Então, a invasão holandesa é errada, produto de ambição. Mas então vamos colocar um espírito ali, líder, bom, que possa fazer alguma coisa em favor desse povo, dessa nova terra. E esse Maurício de Nassau foi convocado na espiritualidade para nos ajudar na cultura lá no Nordeste. E ele fez grandes benefícios lá, segundo a história do Brasil nos conta, né? Então essa influência da espiritualidade foi organizada por Ismael. O que acontece? Surgiu um espírito desse lutador, desse firme, que veio dentro do seu patriotismo fazer um trabalho para poder impulsionar a nova terra. O Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o que ele queria? A liberdade com Portugal, em relação a Portugal, e já criar a própria república. Ele já queria liberdade. E começou a fazer um trabalho junto com diversos companheiros, não são falar em Confidência Mineira, né? Ele se sacrificou pela independência do Brasil, né? Foi líder de um movimento contra Portugal, juntamente com outros abnegados companheiros. Muito bem. Agora a gente vê uma coisa interessante, olha. Houve um planejamento espiritual também para que Dom João VI viesse para o Brasil. Houve uma inspiração também do espírito Tiradentes. Porque isso aí era uma forma de, com o tempo, as coisas irem sendo traçadas, ajeitadas, para o Brasil ficar independente. Uma coisa interessante, vocês podem ler lá sobre Dom João VI. Hoje em dia está sendo resgatada a figura de Dom João VI. Porque quando a gente estudava na escola, o que a gente aprendia a respeito dele? Ele veio para o Brasil fugindo, não é, de Napoleão Bonaparte, e a mulher dele era praticamente uma prostituta, e Dom João VI era um indivíduo assim meio passadão, né? Que ele comia o dia inteiro, guardava asas de frango no bolso do paletó, né? Isso tudo a gente aprendeu na escola, né? Hoje existe uma visão diferente sobre Dom João VI. Ele pode ter tido alguns costumes diferentes, porque em Portugal naquele tempo eles não tinham muita fineza mesmo, não é? A Carlota Joaquina, aquela mulher dele, quem assistiu o filme, vê umas coisas interessantes, né? Ela diz assim, que na Espanha, onde ela foi criada, que as festas, né, eram todas feitas com tertúlias, ou seja, com danças, aquelas coisas artísticas, música, muito bonito. E que quando ela foi para Portugal, ela começou a ver que ela só comeria. Tudo era resolvia com comida. Né? Nós brasileiros herdamos um pouco disso, né? O pessoal fica doido para fazer uma festa, né? Vamos fazer uma festa despedida, tem um jantar suntuoso, um almoço, né? Então, Dom João VI, a figura dele está sendo resgatada. Por quê? Porque ele fez muita coisa boa para o Brasil. Olha lá, nós vimos lá, inclusive ele fundou o Banco do Brasil, né? Então, sob a supervisão de Ismael, ele realizou muita coisa importante. E ele teve uma visão muito interessante, porque vendo aqueles invasores, vendo aquela ambição que existia na Europa, todo mundo procurando riqueza e tudo
mais, o que ele fez? Ele chamou o filho dele, foi Dom Pedro I, e disse a ele, né? Pedro, coloca a auréola sobre a tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela. Ele foi firmão e ele já colocou o filho, falou, não, fica aqui, que eu preciso voltar para Portugal. Eles estão me chamando, se eu não for, eles vão me chamar. Na mar. Então, você se prepare, porque você vai ser. Vai ser. E tem mais um trechinho que Dom João VI fala para Dom Pedro I. Pedro, em breve o Brasil separar-se-á de Portugal. E coloca a coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela. Ele já sabia que ia acontecer isso. Pode ser até intuição espiritual. Nós sabemos que o Tiradentes estava por trás disso, né? Desencarnado. E Dom Pedro I vai assumir, o Império do Brasil. Né? E, não obstante, é o que nós estamos falando, toda aquela devassidão de Dom Pedro I, aquelas farras todas que nós sabemos, o que acontecia? Ele tinha um espírito patriota. Né? Esse hino da bandeira, e até pouco cantado, a letra é de autoria dele. Ele era um centro culto, as pessoas estudavam, né? Então a gente vê que ele tinha amor à pátria. E o que acontece? Começou a se preparar a independência do Brasil pela influência do espírito Tiradentes. E aquilo foi sendo tramado, como nós já sabemos, nas lojas maçônicas, né? Entre os políticos ali da época, e foram conversando aqui, conversando ali, até que se concluiu a independência. E o espírito Tiradentes, ele atuou em tudo isso aí. Olha, o que acontece? Vamos, antes de ler lá, terminar uma parte. O livro relata um fato muito interessante. Nós todos sabemos que a mediunidade, nós espíritos, é uma faculdade orgânica. Né? Ela é do corpo. Ela não é um dom espiritual, é uma faculdade orgânica. E para a pessoa possuir essa mediunidade, não quer dizer que ele tenha que ser um indivíduo puro, um indivíduo santo. Qualquer um pode ter a mediunidade. Agora depende de como ele vai usar essa mediunidade. Né? Se ele não se prepara, se ele não se evangeliza, se ele não se reforma, essa mediunidade vai ser mal usada. Dom Pedro I tinha mediunidade. Lendo algumas coisas sobre a vida dele, a gente vê que ele era considerado epilético. Muitos epiléticos, chamados epiléticos, são médiuns. Ele tinha mediunidade. E o que acontece na independência do Brasil? Segundo o livro, o relato do livro, o espírito Tiradentes começou a influenciar Dom Pedro I. E naquele momento em que ele declara a independência, o espírito Tiradentes se aproxima, não é? Se aproxima, nós não vamos dizer se aposta do corpo dele, ele sabe o espírito, porque não é bem assim. Mas Pedro I, praticamente mediunizado, ele declara a independência do Brasil, é a própria voz do espírito Tiradentes que está fazendo. Olha que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Quem queria a proclamação e que se sacrificou por ela, acaba em espírito vindo, através de Dom Pedro I, a declarar essa independência. Isso é muito interessante. Nesse meio tempo, Jesus, Eliu, Ismael, resolve chamar um espírito chamado Longinos. Quem é Longinos? Ali dá uma explicação, né? Longinos, também conhecido como São Longuinho. São Longuinho é aqui das coisas perdidas, né? Que é isso, né? Pessoal. É que ele não é santo da Igreja Católica, não. As pessoas que chamam ele de santo. Longinos, ele foi um soldado, segundo a tradição, que quando Jesus estava lá agonizando, ele espetou o lado direito de Jesus para ver se ele tinha morrido mesmo. Né? Ele era chefe da guarda romana. E ali tem uma explicação. Um soldado, ali está em Mateus, no capítulo 27, versículos 49 e 51. Vocês podem ver lá que isso aconteceu. Agora, pela tradição, principalmente da Igreja Católica, existe essa situação aí, que diz que aquele soldado era Longinos. Mas olha o que ele fala. Impiedosamente, o centurião romano
cujo nome era Gaius Cassius Longinus, capitão da guarda do templo, cravou a sua lança no peito de Jesus. O sangue e a água que verteram do ferimento espirraram nos seus olhos, né? Que eram virtualmente cegos devido às cataratas, não é isso? Naquele tempo o cara ficava cego quando tinha catarata, porque não operava, né? Eu operei os 2 olhos, graças a Deus, não fiquei cego. Por isso que eu fico nessa luta aqui de óculos, eu vejo bem sem óculos. Eles implantam lente, né? De vez em quando é bom. Então, o que acontece? Ele tinha catarata, ele era quase cego, né? E no momento em que espirrou aquele sangue de Jesus pela água, veio nos olhos dele e ele ficou são. Isso aí é uma tradição da Igreja Católica, não existe na Bíblia não. Mas é uma coisa que a gente deve respeitar. E o que aconteceu com esse Longinus? Ele se converteu ao cristianismo depois. E agora, no plano espiritual, Jesus o chama. Ismael o chama, ele o chama. E o que vai acontecer com ele? Eles precisam dele. Ele vai reencarnar. Ele vai reencarnar. Olha que interessante. Quem vai ser ele? Olha, então Pedro II é esse espírito, uma missão extraordinária. Olha, então Pedro II, espírito de escola. E como ele tinha débitos para passar, ele também foi provado. Ele teve dificuldades complicadíssimas. Dom Pedro reinou no Brasil por 60 anos. Apesar da sua bondade, da sua elevação, ele lutou com muitos problemas. Um deles foi a Guerra do Paraguai. Ele foi induzido a entrar nessa guerra, que criou problemas para o karma coletivo do Brasil, como disse Carlos aí. Interessante, né? E além da Guerra do Paraguai, ele teve mais problemas que vieram culminar com a própria República. Ele se indispôs também com os agricultores da época, não é? Pela libertação dos escravos, que nós vamos ver. Ele se indispôs com a Igreja Católica, porque, orientado pelo Visconde do Rio Branco, que era seu ministro, e que era o grão-mestre da maçonaria, ele mandou prender 2 bispos do Nordeste que estavam perseguindo a maçonaria. Então ele se envolveu com a Igreja Católica também, e sustentava o Império. Então ele passou por muitas provas, mas ele ajudou muito o Brasil. Ele fez muita coisa boa na época, né? Aí veio a libertação dos escravos pela princesa Isabel, que era filha dele, ele mesmo que queria libertar, mas para dar uma despistada ele se afastou, entregou o governo para ela, mas não adiantou nada, né? Os republicanos estavam de olho ali. Eles costumam dizer que foram 3 as causas da proclamação da República, né? Uma delas é essa. Olha que interessante, o espírito, né, atuando sobre a princesa Isabel, a influência dos espíritos. Que coisa bonita, né? Vale a pena a gente ver esse tipo de coisa. E a proclamação da República acabou sendo uma consequência natural. Porém, constituiu prova para Dom Pedro II. A gente sabe o que aconteceu. Ele foi humilhado, foi exilado, ele não quis levar nada, não quis dinheiro nenhum, não é mesmo? Tem gente igual hoje, né? Não quis um tostão, né? Do governo. Foi pobrinho mesmo, né? Levou nada. O que ele levou? Um travesseirinho cheio de terra no Brasil. E ele depois foi enterrado. Então a gente vê esse espírito, como é que se redimiu. Mas olha, o Deodoro, então, que era ligado a Dom Pedro, né? Aí nós vamos chegando já ao final do livro. Allan Kardec e sua obra. Essa obra de Kardec, que foi começada lá na França, e que Jesus agora resolve transplantar para o Brasil. O evangelho dele, a luz da doutrina espírita. E a doutrina espírita começa a aparecer aqui no Brasil. Começa lá, Luiz Olímpio Teles de Menezes, lá na Bahia, funda o primeiro centro espírita, não é isso? Em 1884, Elias Augusto da Silva, um fotógrafo do Rio de Janeiro, humilde, cria a Federação Espírita Brasileira. Por quê? Porque na época, a língua francesa era uma língua quase que oficial no Brasil, todo mundo sabia francês, né? Até no meu tempo de ginásio também a gente estudava, hoje não estuda mais. O que acontece? As obras vinham da França e era chique ler livros franceses, não é? E as pessoas começaram a ler, e era a obra de Allan Kardec.
né? O que aconteceu até com Bezerra de Menezes. Então, a essa altura, a obra do Kardec começou a ser estudada aqui no Brasil, né? E nós não vamos falar muito sobre a obra dele, porque ele não fala tudo, né? O tempo todo. E então nós temos Bezerra de Menezes e a importância da sua obra. Quem foi Bezerra de Menezes? Era um médico cearense, né? Que se tornou espírita pela leitura do livro dos Espíritos. O Bezerra ganhou um livro dos Espíritos do primeiro tradutor, né? Que era um colega dele, médico também, e ele leu esse livro quando ele viajava de bonde da Tijuca para o centro da cidade, no Rio. Todos os dias era bonde puxado a cavalo. E o Bezerra ia lendo todo dia, levava 1h30 a viagem. Naquele tempo era tranquilo, né? Dava para ler esse secretinho. E ele se tornou espírita, o médico dos pobres. E é chamado Kardec brasileiro. Por quê? Vamos ver por quê. Em que consistiu a obra de Bezerra de Menezes? A Federação Espírita Brasileira e o Tríplice Aspecto Espírita. Isso aí é um ponto muito importante para falar agora. É o seguinte: o Bezerra chegou à federação. A federação é onde se centralizam os movimentos espíritas no Brasil todo, né? Cada estado tem a sua federação. E naquele tempo, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, a Federação Espírita Brasileira era lá. E o Bezerra foi trabalhar lá, foi fazer palestras, participar de reunião mediúnica. Era como se fosse um centrão, né, espírita. E ele chegou lá, o que ele encontrou na federação? Fundada em 1884, pelo Elias e tal, tudo bem. Só que eles estavam com uma ideia diferente lá na federação. Eles estavam considerando doutrina espírita apenas ciência. Esse foi o grande problema. Existia um grupo chamado Confúcios. Esse grupo fazia reuniões mediúnicas, mas, pelo que a gente vê, não tinha nem oração nesse grupo mediúnico. E eles falavam que o espiritismo era só ciência, não era filosofia nem religião. E o Bezerra chegou lá. E ele era muito religioso no sentido espiritual. As pessoas são ou não são religiosas de coração, você já tem aquela tendência. E ele chegou e viu aquilo. E não entendeu por que a obra do Kardec estava sendo considerada só como ciência. E a religião, e a caridade. Aí criou aquele lema: Deus, Cristo e caridade, que a fé, né, Federação Espírita Brasileira tem. E o Bezerra, então, foi quem colocou na federação e no movimento espírita brasileiro a ideia do tríplice aspecto do espiritismo. O espiritismo é ciência, é filosofia, mas que é sobretudo religião. Porque religião significa ligar a criatura ao Criador. Então, se nós não somos religiosos, nós não vamos estudar Evangelho. Para que estudar Evangelho? Para não ter nada com religião. E outra coisa, meus irmãos, vamos pensar o seguinte: o indivíduo fala assim: eu sou espírita. Não é religião? Aí dá margem para a gente perguntar: e qual a sua religião? Aí nós começamos a perguntar: será que alguma religião que não é espírita tem as mesmas ideias espíritas? Será que se eu chegar em qualquer igreja e falar de reencarnação, eles vão me aceitar? Se eu chegar lá e falar que os espíritos se comunicam, o que acontece? Então, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Só que isso está tudo numa mesma direção. Não tem essa coisa assim: isso é ciência, isso é filosofia, isso é religião. Não. Nós podemos separar assim: mediunidade é ciência. Indagação, de onde vim, para onde vou, por que é assim, por que um nasce desse jeito, é filosofia. Agora, oração, né? Estudo de evangelho, amor ao próximo é religião. Só que é tudo jungido, tudo é uma coisa só. Nós fazemos isso dentro dos três aspectos. Bezerra, então, a obra dele foi essa. Por que nós estamos falando isso? Há pouco tempo nós conversamos com o irmão Zé Maria, e ele nos contou de um grupo que tem uma cidade longe aí, que tem essas ideias até hoje. Para ele, talvez fosse novidade. Para nós, a gente já conhecia isso muito, porque o Bezerra já lutou com isso no passado. Então, nós não precisamos
Por que eles pensam que o espiritismo não é religião? Porque não tem ritual, né? Porque não tem aquelas formalidades, não tem as roupas especiais, não tem chefe. Mas a religião, nossa, é aquela que Jesus falou com a mulher samaritana. Em João capítulo 6, tem uma passagem muito bonita. Jesus está sentado num poço, né, o poço de Jacó. E vem aquela mulher samaritana. O samaritano para os judeus era um descrente, era alguém meio fora da religião. E Jesus começa a conversar com ela. Aliás, muito interessante que Jesus, ela puxa a conversa com Jesus. Isso não era comum, porque mulher não podia iniciar conversa com homem nenhum. O homem é que teria que começar. E ela começa a conversar, e ela pergunta a Jesus: Senhor, o que é que dizem que Deus tem que ser adorado no monte de Gerizim e não em Jerusalém? Porque os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. E esses samaritanos tinham um monte chamado Gerizim, eles falavam que lá tinha que adorar a Deus. Aí Jesus falou que, de fato assim, mas em verdade te digo, mulher, que dia virá em que meu Pai será adorado em nenhum lugar específico, mas em espírito e verdade. É isso que a doutrina espírita, a religião espírita é essa: adorar a Deus em espírito e verdade, sem formalidade, sem rituais, sem complicações de espécie alguma. Porque Deus está em toda parte, onde quer que a gente se reúna, duas ou mais pessoas em meu nome, disse Jesus, eu ali estarei no meio delas. O que o Brasil e a doutrina espírita podem oferecer, então, ao mundo, né? Já foi dito isso. Muita gente fica pensando: que país atrasado, que coisa boba, o que você pode dar para o mundo? Bom, vamos dizer que a coisa já está mudando, né, gente? A nossa primeira mulher presidente, né? Eu sou um admirador dela, acho que é uma pessoa muito positiva. O que está acontecendo? O Brasil está sendo respeitado já pelas nações. Aquela crise que está na Europa não tem aqui não. Os Estados Unidos estão fazendo protesto. Vê lá como é que está, e nós estamos aí firmes. Mas não vamos ver esse aspecto não. O Brasil pode oferecer ao mundo muito mais do que isso. O Brasil pode oferecer ao mundo a riqueza do amor. Olha aí, ó. Não da tecnologia, pela mistura das raças, das religiões, sem limites. Olha, lá na Irlanda existia, agora tem uma trégua, verdadeiras guerras entre católicos e protestantes. Nos Estados Unidos, há pouco tempo estava fazendo uma palestra sobre um médico de origem negro, né, nos Estados Unidos, muito interessante, vendo o preconceito racial que ainda existe até hoje. Há pouco tempo eu estive vendo uma coisa, porque nós falamos de maçonaria, eu também sou maçom, desde menino, desde mocinho, sobre o Obama, que é maçom. Aí fala assim que ele frequenta uma loja de negros. Olha que coisa, até hoje. Apesar de ele ser o presidente dos Estados Unidos, ainda tem separação. Então, olha que complicação. O Brasil não tem nada disso. Olha, aqui nós somos livres. Religião, às vezes o pessoal vem e fala para a gente aí, discute um pouquinho, mas devagarinho nós vamos chegando no ecumenismo. Devagarinho. Porque as religiões, olha, elas vão se unindo aos poucos. E nós não temos elite. Elite. Se for ver assim, uma família francesa, uma família inglesa, né? Os McDonald's, né? São escoceses. A gente vê MC, né? Pode saber que ela está na Escócia. E é família importante. Né? Então, quem é elite no Brasil? Vamos usar uma palavra do presidente da LDV, né? José de Paiva Neto, um grande espiritualista. Vamos falar espiritualista. Ele diz que a elite do Brasil é o seu povo. Olha que colocação mais interessante. A elite do Brasil é o seu povo. E o que é o povo do Brasil? É a mistura de tudo. É a miscigenação das raças, como a nossa irmã falou antes, né? Olha que coisa, uma conotação bonita ali. Um pântano drenado se torna jardim, não é verdade? Então não vamos nos preocupar com isso. O Brasil, amor, fraternidade, coração não só geográfico. Vamos ver, por exemplo, a quantidade de obras que nós temos no nosso país, não só espírita, obra de qualquer doutrina. É uma coisa maravilhosa, gente. No Japão, os velhos são abandonados. Nos Estados Unidos, muita gente pensa, lá não tem plano de saúde para ninguém, não. Lá é tudo dinheiro, não é? O Divaldo teve fazendo uma palestra na Suécia,
E eles, depois que ele falou umas coisas lá, eles se encantaram com o Brasil. É um lugar que não tem pobreza, as casas não têm muro, na Suécia, né? Não tem pobre, é uma coisa maravilhosa. Só que é o país onde tem mais suicídios no mundo. Olha que coisa. E o Brasil, então, o mundo tecnológico nos oferece doutrinas que nos levam para fora da terra, mas não para dentro do coração. Olha a diferença que tem. É isso aí que o Brasil pode oferecer, né? Vamos chegar no final. Muitos pensam até, né, em mistificação da obra mediúnica. Nós já ouvimos falar isso muito no momento de Brasil, parte do Evangelho. O que é isso? Predestinado e tal, esse mundo de analfabetos, não é? Com essas favelas, misérias, esse banditismo horroroso. Muita gente está falando isso, né? Então, aí fala assim, isso aí deve ter sido uma mistificação, o Chico se envolveu sem querer, né? Muitos pensam até em mistificação da obra mediúnica. Mas o doutor Bezerra, espírito, disse ao nosso irmão de Val o seguinte: isso aí é uma afirmação que a gente tem que ficar pensando. Nós todos viemos, quase todos, do continente europeu. Estamos aprendendo a assumir a brasilidade, a formarmos uma nação para cumprir uma missão. Nós, em nossa maioria, viemos da Europa. A maioria de nós fomos orgulhosos ingleses, poderosos brasileiros. E agora nós estamos aprendendo aqui, né? Que é a nossa escola, aprendendo brasilidade. E mais interessante, com uma missão nas costas, que é a espiritualidade dos deuses, que é transformar isso aqui na pátria do Evangelho. Por isso que a gente gosta quando fala de coisa francesa, quando a gente assiste o Casamento dos Príncipes lá na Inglaterra. Eu gravei até um segundo DVD, Princesa, aquelas pessoas muito caçoeiras, né? Gravei, achei bonito aquilo. Nós adoramos quando fala em reis e rainhas, porque nós viemos de lá, nós somos espíritos, já vivemos lá, nós achamos uma maravilha quando fala daquela coisa toda, e de vez em quando, por quê? Nós viemos de lá. Só que agora, a nossa função é igual aos escravos, né, que vieram para cá. A nossa função é aprender a brasilidade para formar uma nação. Nação não é país, nação não é Estado. Nação é o que? Não? Os advogados sabem, né? Nação é um sentimento. É um sentimento. É um sentimento. Nação não é país, não. Às vezes fala assim, nação, tal. Nação é sentimento. Para que a gente forme esse sentimento, nós temos que assumir, né? Para cumprir a missão que nos está. E se a gente está aqui agora, nesse país, nessa posição, nós temos missão sim. Nós estamos envolvidos. E vamos tentar consertar aquela bagunceira que nós fizemos na Europa. Não é? Tanta coisa que nós aprontamos por lá. Vamos ver se a gente muda. Está na hora, né? Então é interessante. Agora, isso é que é a parte final, a última colocação. Tchau. Muita gente fala assim, e a parte do Evangelho? Olha, não é um decreto divino que o Brasil seja a parte do Evangelho, porque também depende de nós. Então nós vimos o fracasso daqueles países todos que nós colocamos no começo. Por que não deu certo? Por que não deu certo lá? Porque houve orgulho, houve vaidade, prepotência, houve desvio, não é mesmo? E o desvio para o ser humano, por nós, no atual legal evolutivo, é muito comum acontecer. A doutrina espírita hoje é uma doutrina que ainda está conservando um pouco da sua pureza. Mas já existe gente para ir desviando e tentando complicar, tentando facilitar as coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa pátria, que depende de nós, de cada um de nós em particular, seja realmente a escolhida para isso aí. Isso aí não é igual a Copa do Mundo de 2014, vai ser aqui, não com dinheiro. Não, aqui está predestinada a ser a pátria do Evangelho e tem tudo para ser. Mas se nós, de repente, né, é uma humanidade nossa, aqui de cada um de nós, começar a fraquejar, começar, deixa para lá, não, está assim, né? Certamente Jesus, lá com Eliu, com Ismael, eles vão visitar outros lugares, vão fazer uma visita
a outras terras. Não para ser descoberto, porque parece que não tem mais, né? Mas já como um lugar que ainda rende humildade, que ainda possa ser a pátria do Evangelho. Isso a gente não quer, de jeito nenhum. Mesmo francês, inglês, orgulhoso, no passado, a gente não quer isso, não. Nós queremos o Brasil mesmo. Então vamos lutar, meus amigos e irmãos. Isso que depende de nós. E a doutrina espírita, para concluir, é a porta que nos abriu nesse sentido. Para muitas outras coisas, né? Para a nossa reforma pessoal, tudo, é a porta que se abriu para essa missão extraordinária de ajudar a fazer o Brasil se tornar realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que Jesus permaneça nos abençoando hoje e sempre. São os nossos votos. Muito obrigado pela atenção. Bom, gente, boa noite de novo. Então, agora nós vamos encerrando a nossa primeira parte, agradecendo a presença de todos que participaram conosco nessa manhã. Espero que esteja sendo para todos proveitoso, né, que todos estejam aprendendo, né, e espero mais ainda que possa ser praticado por nós lá fora, né, tudo que estamos adquirindo, aprendendo aqui. E, né, convido a todos a voltar depois do almoço, porque, né, o trabalho continua aí pela tarde. Nós vamos ter mais uma palestra, vamos ter uma apresentação de uma peça, né, com o grupo de teatro de Alpenas. Já é o terceiro ano que eles participam conosco e, né, esse, né, é o motivo, por isso a gente já tem a certeza que é um sucesso, que eles fazem sucesso, né, já estão, assim como o Adriano e o Carlos, né, eles estão também com a gente desde o primeiro, né, do segundo, né, o ano passado e esse ano. O seu Lincoln, né, como ele... o irmão Lincoln, ele, o ano passado, nós convidamos para palestrar e não pôde vir porque a gente é os trabalhadores da última hora. A gente liga para os palestrantes, tenta agendar na última hora e muitas vezes muitos deles não podem comparecer por esse motivo, porque eles já têm programações, né, cumprir as agendas lá que já está programado. Mas o ano passado ele não pôde. No primeiro encontro, ele foi um dos homenageados. Ele, né, claro, mandou representante. Por quê? Porque foi o fundador da nossa casa aqui, né? Temos aqui também a Francisca, né? E a Mariana, que também está com a gente desde o primeiro encontro. E assim, né, é claro que eu vou esquecer de muitos que estão também acompanhando a gente, mas, né, essas coisas a gente leva no coração. E nós sabemos que estamos participando de um grande trabalho, né, na seara do Cristo. Estamos apresentando a doutrina espírita para muitos irmãos que não a conhecem e que nesses eventos têm essa oportunidade, né, de ter esse contato, né, e de ver o porquê que nós escolhemos a doutrina espírita, né, nós espíritas. Justamente pelo que foi falado aqui pelos palestrantes, né, que é uma doutrina aberta. A gente, né, aceita todas as outras religiões como importantes, como degraus da nossa evolução. Né, eu falo, as minhas bases estão no catolicismo, né, foi lá que eu aprendi a ter fé, que eu conheci Jesus, conheci, né, o Pai Criador. Né, então foi um degrau para mim e, né, claro que eu tenho a religião católica como muito importante, como, né, base para muitos irmãos aí. E assim todas as outras escolas religiosas, os outros segmentos são importantes e a doutrina respeita isso. Então um dos motivos,
porque se eu tivesse que ir para uma religião que eu tivesse que excluir, né, as pessoas que eu amo, né, meus irmãos de caminhada, eu ia ficar meio deslocada ali dentro, não ia adequar muito bem a mim. Porque, né, eu tento isso, que o meu crescimento sirva para mim também, né, arrastar aqueles que vêm atrás de mim, para os quais eu posso estender a mão. Eu tenho essa certeza que todos que estão aqui hoje também pensam assim, né? Por isso deixaram os preconceitos, né, ideias formadas de forma, às vezes, sem muito conhecimento, para vir aqui conhecer, né, e ver o que pode aprender e levar para os nossos irmãos que estão aí fora, que ainda não, né, para os quais talvez ainda não tenha chegado o momento e que, né, Deus vai nos usar como seus braços, suas mãos para chegar até esses irmãos. Então eu espero que vocês tenham gostado da parte da manhã e que voltem, né, na parte da tarde, cada um trazendo mais 2, tá? Amigo, familiar, mas eu acredito que, né, muita gente prometeu vir na parte da tarde, porque já organiza tudo em casa, né? Eu acredito que à tarde nós vamos, né, reunir com muito mais irmãos aqui. Então, né, assim nós vamos encerrar a parte da manhã e aguardar vocês para a parte da tarde. Estão me lembrando aqui, né, do livro da Irene, né, quem se interessar, procurar por ela. Os livros estão expostos lá em cima, né, então é um livro que a renda, né, é para ajudar na construção da casa deles, né, que é uma das nossas dificuldades, né, levantar os nossos templos. Apesar de que Jesus não teve isso, né? Jesus reunia dentro das grutas, então nós também poderíamos nos reunir embaixo das árvores, né? Mas como a Rosalie falou na palestra dela, nós evoluímos, né? E agora fica difícil a gente, né, ficar sem esses recursos aí. A gente não passa muito bem, não. A gente quer conforto, quer estar bem, né? Mas as casas espíritas, né, costumam ser bem simples, humildes, né? Porque a gente procura voltar mesmo para o lado espiritual, né? E se a gente preocupa com a construção, já começa ali os desentendimentos e tal, então a gente vai deixando isso por último. Então a renda do livro dela, né, é lá para a casa deles, que é fundada há uns 15 anos, né? Ah, tá. Porque eu me lembro de participar de palestra lá há uns 4 anos. Então é isso. E eu quero pedir. Então, quem for almoçar com a gente, né, lá o almoço vai ser servido no grupo Melquiano, em frente ao fórum. Entra ali pelo portão de cima do grupo mesmo. E as crianças, agora na parte da tarde, eu acredito que vai ser montado lá no grupo a piscina de bolinha, a cama elástica. Então os pais, né, podem deixar as crianças lá tranquilamente, porque tem ali as 2 meninas que estão por conta das crianças. Aí os pais voltam para cá, deixam as crianças lá e no final, né, dos trabalhos aqui, a gente passa lá para pegar as crianças. Eles com certeza vai ficar muito bem lá, né? Porque Jesus está, assim como está aqui com a gente, está com eles também, né? Caminhando o trabalho das meninas lá com eles. E eu vou pedir, como no primeiro encontro, eu vou pedir para a Gilda fazer uma prece de encerramento dessa primeira parte nossa. A minha irmã firme com a gente, né, nas palestras. Continuemos então com os pensamentos no alto, fechando os olhos, serenando os nossos corações, mentalizar Jesus, o Pai Celestial,
nos abraçando, sentindo o calor do abraço de nosso Pai Celestial, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade desta encarnação, desta caminhada, pela oportunidade de estarmos frequentando a doutrina espírita e aprendendo tanto, pela oportunidade da casa espírita que nos acolhe e, acima de tudo, Senhor, pela oportunidade do encontro de hoje, que está sendo de muito aprendizado, de muito crescimento. Continue conosco, Senhor, durante o dia, durante a tarde, nos auxiliando, nos intuindo sempre mais o despertar para o próximo, o despertar pelo amor ao próximo, o despertar pela necessidade de ajudar o próximo, de ajudar o outro, e assim estaremos crescendo sempre mais. Obrigado, Senhor, que assim seja.